Queridos, vamos entrar na mensagem de hoje, vamos falar um pouco sobre o assunto de hoje, falar de um assunto que é muito fácil. Às vezes nós passamos por cima, nós pegamos alguns assuntos. Por exemplo, estamos estudando do domingo pela manhã sobre Malaquias. Malaquias foi o último profeta pós-exílio e foi a última voz profética. Após essa voz profética de Malaquias, nós ficamos 400 anos e o Senhor Deus só voltou a falar através de João Batista, que foi o primeiro profeta no Novo Testamento. Então estamos falando sobre há 4 semanas a respeito de algumas revelações, e já naqueles dias de Malaquias, ali Malaquias encontrou o povo religioso e encontrou também o povo cético, o povo do ceticismo. Encontrou religiosidade e ceticismo. Religiosidade, o que era? Aquelas pessoas que faziam tudo dentro da forma da lei, mas muito amarrado, muito engessado, mas não viviam aquilo que eles falavam. E também tinha o povo do ceticismo, que não acreditava nos milagres, não acreditava naquilo que os profetas haviam realizado, dos milagres que os profetas haviam realizado. E a mesma situação o Senhor Jesus encontra agora no Novo Testamento. E a primeira pessoa que o Senhor Jesus vai deparar agora no Novo Testamento para uma conversa ao pé da orelha é justamente com um fariseu, alguém que era religioso. E eu quero ler este texto com os irmãos, um texto que é muito conhecido, um texto que é mundialmente conhecido, porém ele não foi no ano de 2018 e 2017 o texto mais lido. No ano de 2018 o texto mais lido foi Isaías capítulo 40, versículo de número 10. E no ano de 2017, o texto que foi mais lido foi Josué capítulo 1, versículo de número 9. Não foi esse texto, mas esse texto tem uma profundidade tão grande que nós precisamos parar um pouco, e às vezes nós queremos buscar alguns assuntos profundos na Bíblia, assuntos que a igreja desconhece, mas deixamos assim a parte bem simples, e não tratamos desta parte. E hoje eu quero falar sobre João 3,16, que não é novidade para ninguém. Quem não conhece João 3,16? Se nós descermos, se formos lá na sala das crianças agora e pedimos para uma criança declamar, ou falar, ou recitar o versículo de João 3,16, qualquer criança vai recitar o versículo João 3,16. Até mesmo se nós tirássemos dali, vamos fazer uma experiência, Vinícius. Vamos tirar dali, apaga dali. E vamos pedir que os irmãos leiam, que os irmãos falem, recitem esse versículo. Isso, pedir que os irmãos recitem esse versículo para vocês verem o quanto nós sabemos, o quanto nós conhecemos esse versículo. Quer ver? Essa ala minha aqui, da minha esquerda, vocês dois, desses bancos aqui. Vamos lá, João 3,16. 1, 2, 3. Agora na cola, vamos lá. Tô brincando. Vocês desse lado de cá. Vamos lá? Nós sabemos, nós conhecemos esse versículo. E é um versículo que ele é mundialmente conhecido. É de fácil aceitação este versículo. E o Senhor Jesus estava conversando com uma pessoa. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, nos encontramos diante da Tua palavra e queremos Te suplicar em nome e por amor de Cristo Jesus, que essa palavra, Senhor, tão simples, ó Senhor Deus, caia no entendimento, ó Senhor, das pessoas que se encontram conosco nesta noite. Ajude-nos, ó Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, que Ele seja o agente facilitador, ó Senhor Deus, a fim de que alcancemos, ó Senhor Deus, o entendimento deste versículo, a profundidade deste versículo, ó Senhor. Muito obrigado pela vida da Tua igreja, muito obrigado por cada família aqui representada. Nós Te agradecemos também pela vida dos nossos visitantes.
Agradecimento este que fazemos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Este era o momento em que o Senhor Jesus se depara com o homem vai procurar o Senhor Jesus, Nicodemos vai procurar Jesus, e Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Olha onde entra a religiosidade. Os fariseus, eles conheciam de tudo, sabiam de tudo, mas não viviam aquilo que eles pregavam. Então este homem vai procurar o Senhor Jesus, e pergunta a Jesus a respeito de uma nova vida. Ele vai à procura de alguma coisa que estava faltando na vida dele. Por vezes as pessoas se deixam levar pela religiosidade, mas não entendem a profundidade do amor de Deus. Então Nicodemos vai procurar o Senhor Jesus e começa a conversar com o Senhor Jesus. E no decorrer desta conversa, ele era um dos principais do grupo do farisaísmo, dos fariseus. Era um dos principais. Algumas traduções dizem que ele era príncipe. Outras traduções dizem que ele era líder dos fariseus. Um homem que conhecia extremamente, profundamente das leis. Conhecia profundamente a nível da sua religião, porque ser um fariseu não era qualquer um que era fariseu. Você precisava conhecer profundamente, não apenas ter um conhecimento superficial, mas aprofundar-se naquilo que os fariseus ensinavam. E este homem, então, ele vai procurar o Senhor Jesus, ele procura, e é para saber a respeito do novo nascimento. O que eu preciso fazer para nascer de novo? O que eu tenho que fazer para ser me tornar uma nova criatura? Então observe, ele tinha um pouco de religiosidade, mas vivia um pouco de ceticismo, ele não acreditava sobre o novo nascimento. Então às vezes existe essa mistura também na vida das pessoas. Pessoas são religiosas, mas não têm uma convicção e não aceitam a salvação dada através do Senhor Jesus Cristo. E ele vai e procura o Senhor Jesus. E dentro deste texto, dentro desse versículo do João 3,16, eu quero trazer aqui algumas revelações. Revelações importantes para cada um de nós. A primeira revelação, maior amor. Maior amor, quando o texto nos diz que Deus amou. E o amor de Deus é totalmente diferente do amor humano. O amor de Deus é totalmente do amor familiar. O amor de Deus é totalmente diferente do amor amizade. O amor de Deus é totalmente diferente do amor eros. É totalmente diferente. Então o texto, a primeira revelação que esse texto nos diz que Deus amou. Deus amou, mesmo através das nossas imperfeições. Gostei muito das duas expressões que eu ouvi aqui em cima, duas expressões através de duas pessoas, quando chamou Deus de papai. Eu gosto muito dessa expressão, mas às vezes eu fico pensando assim, se eu falar lá no púlpito, papai, como que os irmãos vão entender? Mas eu glorifico a Deus que Deus toca às vezes no coração, aquilo que você quer falar, Deus toca no coração de alguém, e essa pessoa vem aqui para cima e fala sobre papai, e aí você fala assim, meu Deus, eu queria falar isso. Tanto que eu queria falar. Você estava preso dentro de mim e falar, papai, porque Ele é o nosso papai. Então Deus amou. Deus te amou de tal forma que Ele não olhou a tua, a minha imperfeição, as nossas imperfeições. Ele nos amou, simplesmente amou. Eu não passei ali pelos meninos, mas em 1 João capítulo 4, versículo de número 9, tem como colocar? 1 João capítulo 4, versículo 9. Eu não passei para eles ali. 1 João capítulo 4, versículo de número 9, vai falar a respeito de amor. A falar a respeito do amor do Senhor Deus por cada um de nós. É uma das grandes revelações do amor de Deus, maior amor. Que fala assim, ó. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha o amor de Deus aí. Enviou o seu Filho. Enviou o seu único Filho. De tanto que ele amava você, por tanto que ele amava a cada um de nós. Em Romanos também, capítulo 5, versículo de número 8, a palavra nos fala desta forma.
Romanos capítulo 5, versículo de número 8, nos fala a respeito do amor de Deus. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha o grande amor de Deus. Olha o grande amor de Deus. Por muito menos as pessoas são demitidas nas empresas. A pessoa faz alguma coisa errada, pum, está demitido. Às vezes numa briga conjugal, uma briga familiar, por muito menos um casal se separa. Mas o Senhor Deus, ele apesar das nossas imperfeições, Ele nos amou. Então a primeira revelação que eu observo aqui, dentro deste versículo de João 3,16, foi o maior amor. Não existe um amor igual, não existe um amor maior, não existe do que o amor de Deus por cada um de nós. A palavra nos diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos todos os dias. Não somos consumidos por causa do amor de Deus. E quando ele utiliza essa expressão, ele não estava utilizando essa expressão para o povo gentílico, ele estava utilizando essa expressão para o seu povo, para o povo de Israel, para a nação de Israel, para o povo judeu. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos todos os dias. Mas pelo seu amor, Ele nos mantém ao seu lado. Pelo seu amor, Ele nos mantém, Ele está em comunhão conosco. Pelo seu amor, Ele mantém esta aliança para com cada um de nós. A segunda grande revelação que podemos ver dentro deste texto, maior presente que Deus nos deu. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos amou tanto que nos deu um presente. Que presente foi esse? O seu filho. O seu filho. Tente arrancar um filho do colo de uma mãe. Tente arrancar um filho do colo de uma mãe. Aliás, não vamos pegar nem aqui o exemplo de uma mãe. Vamos viajar um pouquinho, pegar a nível de uns animais. Tente pegar um pintinho de uma galinha. Tente pegar para você ver. Como é que ela sai correndo atrás de você? Tente segurar um bezerro. Quem é da roça aí sabe perfeitamente. Tente segurar um bezerro e tirar o bezerro de perto da mãe, para ver o que acontece. Mas o Senhor Deus, no seu imenso amor, Ele nos deu este presente, o seu Filho, seu único Filho. Então essa segunda grande revelação, que foi o maior presente dado por Deus a cada um de nós. Em João capítulo 20, versículo de número 21, nós observamos, João 20, versículo de número 21, nós observamos o seguinte ali dentro desse maior presente dado pelo Senhor Deus a cada um de nós. Eu sei que você já ganhou muitos presentes na sua vida. Eu sei que você já ganhou presente que você guarda até o dia de hoje. Principalmente as irmãs que ganharam aquela boneca quando você tinha 10 anos de idade, 12, 15 anos. Você guarda até o dia de hoje. De repente aquela boneca feia, mas você guarda porque você gosta muito daquela boneca. Mas o texto nos fala assim, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então o maior presente foi o Senhor Deus enviar o seu Filho por causa de cada um de nós. Pelo pecado que reinava, pelo pecado que habitava em cada um de nós. Nós não merecíamos, mas Deus envia o seu Filho para trazer a salvação a cada um de nós. Às vezes alguns cristãos, às vezes algumas pessoas não valorizam a salvação. Às vezes algumas pessoas não estão nem aí para a salvação. Não fazem pouco caso da salvação. O que é a salvação? A salvação é porque eu aceitei a Jesus e é só isso. Isso é o suficiente. Mas se nós parássemos e analisássemos a situação da salvação, a situação daqueles que estão salvos e daqueles que não estão salvos, aí você poderia imaginar assim, poxa, valeu a pena aceitar a Jesus. Porque quando eu não aceito a Jesus, quando eu não reconheço Jesus como meu Salvador, eu não estarei um dia vivendo ao lado do meu Criador. Eu não estarei vivendo um dia ao lado do meu Salvador. Mas para que você possa viver um dia ao lado do teu Criador e do seu Salvador,
é necessário que você entenda esse maior presente dado pelo nosso Deus, que foi o maior presente que você já recebeu na tua vida. Você pode falar assim: ah, pastor, eu recebi um presente muito caro, mas esse presente muito caro ele vai acabar um dia. Esse presente muito caro ele vai acabar um dia. Ele pode escangalhar um dia. Mas esse presente que você recebeu da parte de Deus, esse presente que nós recebemos da parte de Deus, ele não vai acabar nunca. E ele sempre estará conosco, ele sempre estará ao nosso lado, sempre estará pronto a nos ajudar. Ele não estará sempre pronto para brincar com cada um de nós. Ele estará pronto para nos ajudar nas dificuldades. É um presente útil, não um presente inútil. É um presente útil, o maior presente que Deus pode dar, o maior presente que você já possa ter recebido da parte de Deus, foi a vida do próprio Senhor Jesus para habitar em cada um de nós. A terceira revelação que nós encontramos dentro deste texto, a maior decisão. Que decisão quando o texto fala, para que todo aquele que crê, maior decisão, esta revelação nos leva para uma decisão que eu preciso tomar. Eu tenho que tomar essa decisão. E quando ele fala aqui, para que todo aquele que nele crê, eu preciso crer. Não preciso apenas estar na igreja, eu preciso crer neste Deus maravilhoso. E mais uma vez lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, nos fala a respeito desta maior decisão. Marcos capítulo 16, versículo de número 16, nos fala dessa maior decisão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado, já está condenado. Se alguém partir deste mundo sem Cristo, está condenado. Está condenado, irmão, a separação eterna. Está condenado a viver longe do Senhor Jesus. Está condenado a viver fora do céu. Então cabe a cada um de nós que já somos salvos, nós que estamos salvos, mostrar essa maior decisão que uma pessoa possa tomar. A maior decisão não é aquela decisão que você quer tomar, que você, a nível de emprego, a nível de comprar alguma coisa, a nível de comprar um imóvel. Essa não é a maior decisão. A maior decisão é você entender o que Cristo pode fazer por você. É uma mensagem que eu trago para vocês hoje, uma mensagem simples, uma mensagem sem fundo teológico nenhum. De repente poderiam estar pensando numa mensagem com um conteúdo teológico profundo, mas às vezes nas grandes mensagens com conteúdo teológico grande, às vezes as pessoas não são alcançadas. E com uma mensagem tão simples, que nós não pregamos, diz que, não, vou pregar João 3,16, todo mundo conhece João 3,16, falar sobre João 3,16, meu Deus do céu, falar João 3,16 no domingo à noite, João 3,16 as irmãs estão falando lá embaixo para as crianças, pregar, não vou pregar João 3,16, não, deixa eu buscar aqui na Bíblia um texto que fale sobre algo que ninguém conhece dentro da igreja, deixa eu buscar um texto aqui que ninguém conhece, um texto que vai ser uma novidade para os irmãos. O que adianta buscarmos as novidades, se esquecermos o essencial? Eu tenho que buscar o essencial. O que adianta eu buscar, alguns tipos de suplementos alimentares, se esquecer do arroz e feijão? O que adianta? Se você ficar somente ingerindo aqueles suplementos alimentares, mas esquecer do básico, esquecer ali do ferro, esquecer, daquelas substâncias que contém ali no arroz e feijão, você acaba morrendo. E às vezes, nós líderes, queremos buscar alguns assuntos que fogem. O que eu vou pregar domingo que vem? Domingo que vem eu vou orar ao Senhor e buscar um texto aqui na palavra do Senhor, um texto que os irmãos não conheçam, que os irmãos fiquem assim, pasmos, assim, puxa, eu não sabia. Nunca tinha tomado conhecimento deste assunto. Aí os irmãos ficam impactados com aquela novidade, até anotam e tudo, olha para conversar com os colegas no serviço.
Mas o essencial, o basicão, aqui às vezes nós deixamos passar desapercebido. Então nós falamos que uma das grandes revelações foi o maior amor de Deus. Nós falamos que uma das maiores revelações foi o maior presente de Deus. Falamos que a terceira revelação foi a maior decisão. A quarta revelação, maior livramento. Maior livramento. Não pereça. Não pereça. É lamentável você chegar, procura já Lucas capítulo 16, por gentileza, versículo 23. É lamentável quando você chega em um sepultamento e você procura um dos parentes e começa a conversar qual a igreja que ele pertencia. E a pessoa fala assim, ele não era evangélico. Não era evangélico. Na tua cabeça dá uma guinada e você fala assim, meu Deus, esse aí já não está no seio de Abraão. Esse aí já foi condenado antes de partir. Já foi condenado antes de partir. Então a revelação, essa quarta revelação, o maior livramento, não pereça. João 16, ou melhor, Lucas 16, versículo de número 23, nos fala assim, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Ali a situação do rico e Lázaro. Ele olhando e vendo a situação em que Lázaro estava. E vendo a situação, o rico vendo a situação em que Lázaro estava. Ele estava chegando e querendo passar para aquele lado, passar para um outro lado. Mas a palavra nos diz que quem está deste lado não pode passar para o outro lado. E o texto ainda nos diz que ao homem cabe, está ordenado a morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Vindo após isso, o juízo. Então, dentro desta quarta revelação está o maior livramento para que você não pereça, para que você não venha morrer eternamente, mas venha viver eternamente ao lado de Deus. Algumas pessoas têm dúvida em relação à vida eterna. Querem até buscar como argumento de defesa que essa palavra no original, no grego, não existe. A vida eterna no grego não existe. Algumas pessoas querem embalizar, querem buscar referências, falando a respeito disso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a própria palavra diz sobre vida eterna, eu tenho que crer na palavra, não naquilo que alguns teólogos, não naquilo que alguns pensadores colocam, que escrevem livros e falam a respeito deste assunto. Eu tenho que crer no que a palavra me diz, o que a palavra me orienta, o que a palavra me garante. Uma das coisas que a palavra me garante, que dentro do maior livramento, é que não pereça. Todos nós aqui, quero considerar que todos já receberam a Jesus como Salvador, como o único suficiente Salvador. Quero considerar assim. Se você já reconheceu Jesus como teu único suficiente Salvador, fique tranquilo. Porque se Jesus voltar agora, você está salvo. Você está salvo. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Se ele voltar agora, fique tranquilo. Porque se você está sentindo uma dor no rim, para onde você não vai sentir dor nenhuma no rim. Se você está sentindo dor na coluna, para onde você vai, eu estou falando só você, não estou falando eu, né? Não estou falando eu. Então, para onde você vai, não tem chikungunya. Você vai subir tranquilo. Você vai subir tranquilo. Por quê? Porque você já reconheceu Jesus como teu único e suficiente Salvador. Agora, se você não aceitar a Jesus, não reconhecer a Cristo como teu único e suficiente Salvador, se você está mal aqui, você vai ficar pior ainda após a sua morte. Pior ainda após a sua morte. Então é de extrema necessidade que você reconheça, que nós reconheçamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, que nós possamos introspectar, trazer para dentro de cada um de nós este versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A quinta revelação dentro deste versículo, podemos ver a revelação da maior bênção, que é a vida eterna. Desfrutar da vida eterna ao lado de Deus. Ao lado de Deus.
Eu não sei quantos de nós, quantos dos irmãos, prepare João capítulo 10, versículo 21. Eu não sei quantos dos irmãos já pararam para pensar como vai ser, como será a minha vida após a morte. Minha vida ao lado de Deus. Eu não sei como você pode assim imaginar. Capítulo 10, versículo 28. Pensar após a sua morte, como vai ser viver ao lado de Deus, como vai ser? Porque o importante para muitos cristãos hoje é viver o agora. Às vezes nós não paramos para pensar no que vai ser após a morte. E eu lhes dou a vida eterna. Lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Palavras de Deus. Palavra do Senhor. Eu lhes dou a vida eterna. Eu dou para vocês a vida eterna. E ninguém, eles jamais poderão tirar, arrancar da minha mão. É uma segurança que você tem quando você aceita o Senhor Jesus, recebe Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você já pode sair daqui de dentro falando assim: olha, já estou com meu passaporte carimbado. Porque a qualquer momento, se falar assim, ó, última chamada para embarque, última chamada, você fala assim: meu passaporte está garantido já, eu vou subir, vou embarcar neste avião. Estou embarcando tranquilamente. E quando você passar ali, naquele momento, para apresentar a documentação, apresentar o teu ticket, eles vão falar para você assim: olha, pode passar, porque o teu assento, o teu lugar já está garantido. Entre, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Então é necessário que nós paremos um pouco para analisarmos este João 3,16. A profundidade, a seriedade que Deus tem para cada um de nós. As grandes revelações de Deus em João 3,16. 5 grandes revelações. Maior amor, maior presente, maior decisão, maior livramento e maior bênção, irmãos. E maior bênção. Uma palavra simples, mas que vale uma vida. Que vale uma vida. Vale uma vida. E seria bom que nós pudéssemos levar esta palavra para as pessoas que vivem e convivem com cada um de nós. Aceite Jesus. Fale para a tua mãe. Fale para o teu pai que ainda não conhece Jesus, que ainda não aceitou. Não, mas eu sou religioso. Nicodemos também era religioso. Nicodemos era religioso. Mas procurou Jesus por quê? Porque ele tinha uma certa dúvida em relação ao novo nascimento. E de repente você tem uma dúvida em relação ao novo nascimento. O que é ser cristão? O que é ser salvo? De repente existe essa dúvida dentro de você. Existia na vida de Nicodemos, por que não pode existir na sua vida? E eu digo e afirmo a cada um de vocês: religião não salva. Religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. É Ele que salva. Somente Ele. Não existe um outro sangue, não existe um outro sacrifício, não existe uma outra forma. Em Atos 4,12 não existe um outro nome sequer dado entre os homens. Não existe, não existe. Somente através de Jesus. Então há um motivo para você pensar, para você repensar a respeito disto. Eu quero receber da parte de Deus essas revelações, maior amor, maior presente, maior decisão, maior livramento e maior bênção. Eu quero receber. E isso independe da idade. Independe da idade. Se você é uma criança e sabe que não deve mexer lá na carteira do papai, na carteira da mamãe, mexer lá escondido, sem que eles tomem conhecimento, você sabe que não pode fazer aquilo, então você já tem conhecimento do que é o certo e do que é o errado. Você já tem conhecimento disto. Você tem 80 anos, 75 anos. Você ainda não perdeu a consciência, você está em pleno poder mental ainda. Então você sabe que o que é aceitar a Jesus e ter uma vida sem Jesus. Com Jesus eu vou para o céu e sem Jesus, infelizmente, utilizando essa palavra forte, vai para o inferno. Mas a verdade precisa ser dita. Com Jesus eu vou para o céu.
E sem Jesus eu não vou para o céu, vou para o inferno. É uma oportunidade que Deus está dando a você. Vamos orar mais uma vez. Quem sabe, dentre nós, no nosso meio, possa existir alguém que queira entregar a sua vida de uma forma em caráter definitivo nesta noite. Alguém também que esteja afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor, e queira voltar. Senhor, eu quero voltar para o teu caminho nesta noite. Quero voltar para a tua casa nesta noite. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor Deus, pelo o teu sofrimento, ó Senhor Deus, de entregar o único Filho por cada um de nós, ó Senhor Deus. Mas agradecemos muitíssimo, ó Senhor Deus, pela tua compaixão, pelo teu grande amor, ó Senhor Deus. Nós queremos reconhecer, muitos nesta noite poderiam reconhecer este sacrifício feito por ti, ó Senhor, e entregar o único Filho para nos trazer a salvação, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque fizeste isto por cada um de nós, quando nós ainda não merecíamos. A tua palavra diz que nós éramos inimigos teus, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.